A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com a série de estudos sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Veja como o espírito do erro trabalha para tentar fazer parecer inocente aquilo que vai contaminar, estragar os bons costumes. Em Judas, no versículo 23 do seu único capítulo, diz assim: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Você está vendo? Você quer salvar as pessoas com o evangelho, você quer que eles sejam alcançados, porém ele está contaminado. O mundo inteiro está contaminado desde a queda de Adão e Eva. Diz que até a lavoura do ímpio está em pecado. Tudo foi contaminado pela queda. Por isso nós oramos pelo alimento em 1 Timóteo 4:5, para que ele seja abençoado. O que vemos é que o mundo jaz no maligno. Tiago 4:4 diz que aqueles que tiverem amizade com os mundanos, fizerem amizade com os mundanos, que amarem este mundo, este século, essa linha de pensamento, são inimigos de Cristo. Há uma linha de pensamento a qual a Bíblia chama a roda dos escarnecedores, que não devemos andar no conselho dos ímpios. Jesus, ele era chamado de amigo dos pecadores, estava sempre sentado no meio dos mundanos e pecadores, mas ele não tinha prazer no mundanismo, ele estava ali para salvá-los, para tirá-los do mundanismo. Nós somos sal da terra e luz do mundo, somos chamados a alcançar os pecadores. No entanto, há uma diferença entre estar com eles para trazê-los a Cristo e estar com eles porque temos prazer no que eles pensam, falam e gostam. Nós nos contaminamos quando nos misturamos com o mundanismo, sujamos a lente do nosso coração. Em 1 João 2,15, se quando nós amarmos o mundo, o amor do Pai não será revelado. Então uma pessoa fica perturbada, ela está na igreja, ela lê a palavra, não sente nada. Ela ora, não percebe a Deus, nem a resposta de Deus. Por quê? Porque o mundanismo tira a percepção. Em Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, diz que Israel se misturava com as nações e por isso ia ali comendo as forças e ela ia envelhecendo no meio dos anos e não percebia. O conselho de Esdras e Neemias foi que quando Israel se localizasse agora no meio daquelas nações, que não se misturassem com elas, para que fosse um povo forte e separado. A palavra santo quer dizer separado do mundanismo, do pecado, das obras do diabo. Há uma importância de sermos embaixadores celestiais e estarmos aqui na terra para nos comunicarmos, interagirmos com os pecadores, mas nunca para nos unirmos a ele na roda dos escarnecedores. Quando nós temos prazer no mundanismo, nós somos contaminados. Nós nos contaminamos e perdemos a percepção, vamos ficando cada vez mais fracos. O pecado vai ficando cada vez mais atraente e as coisas de Deus cada vez mais desinteressante. É um erro pensar que as más companhias, que as más conversações não produzirão nada. É como você estar colocando uma lareira, uma fogueira, num frio de 50 graus abaixo de zero, e aquela fogueira é a única coisa que pode te salvar de ser congelado, de ficar realmente com hipotermia e morrer em poucos minutos. Então aquela fogueira é muito importante. Aí vem alguém e joga água suja em cima daquela fogueira. Você dirá, essa pessoa é meu inimigo, porque está apagando essa fogueira. Se isso aparece no visível, se torna claro, óbvio, nítido que é teu inimigo. Mas se isso não puder ser percebido, você pensará que ele é amigo. Assim os mundanos, eles estão aí
guiados pelo príncipe da potestade do ar, e eles contaminam, mesmo sem querer, mesmo sem saber, porque todo aquele que não recebeu ainda o Senhor Jesus Cristo no coração, ele está contaminado, ele está ainda escravo das contaminações da queda. Essas pessoas são amadas, são importantes, são preciosas, são almas eternas, mas, como diz em Judas, busque salvá-las, mas cuidado com o pecado que quer, através deles, Satanás contaminar você. Imagine que você está, de repente, comendo uma comida e alguém joga veneno de rato. Você diz, esse é meu inimigo. Ora, o que é o alimento? A palavra de Deus. E o veneno do rato são essas informações que te causam mundanismo, carnalidade, sensualidade, pensamentos impuros. Existem pessoas que elas estão contaminando os crentes sem que eles percebam. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo... capítulo 22, versículo 24 e 25. Não acompanhes o homem iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e se torne um laço para a tua alma. Você está vendo? Existem pessoas que elas são influências malignas, elas não querem se converter, elas não querem vir para a luz, mas elas querem tirar você da luz. Elas estão ali colocadas como agentes de Satanás, fingindo-se amigo, como Judas, que estava com o Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa vai contaminando, porque essas pessoas realmente não foi Deus que mandou você evangelizá-las. Às vezes o rapaz se apaixona por uma moça e diz, vou evangelizar ela. Mas ela não quer o Senhor e ela vai levá-lo para a prostituição, para doenças venéreas, para ficar preso num relacionamento que não foi o Senhor que deu. São laços de morte. Muitas vezes a pessoa faz julgo desigual e acaba falindo, sendo traído, tudo dá errado. Por quê? Porque aquela pessoa está no império das trevas e você está no reino de Deus. Água e óleo não se misturam, luz e trevas não se misturam. É muito importante amar. É importante amar aqueles que estão em trevas, mas é importante conservar a sua alma pura. Pois o segundo mandamento ele é importante, mas o primeiro é mais importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mais importante do que ver as almas salvas é não se contaminar, pois a sua comunhão com o Senhor é mais importante do que tudo. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 28, que aquele que se desvia do seu caminho, até a sua oração é abominável. Provérbios 28, 9. É muito importante compreender, amados, que o Senhor nos ama e quer abençoar vidas através de nós, mas segundo a nossa condição atual, é importante que nós não venhamos nos desviar tentando alcançar os desviados. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 27, diz que abominação para os justos é o homem iníquo, e abominação para o ímpio os de reto caminho. Jesus chama os que estão cansados e oprimidos para serem salvos, mas muitos se deleitam e têm prazer no pecado, ainda não se arrependeram, não estão maduros para a colheita. É importante amá-los, interceder, é importante estar dando um bom testemunho, mas não ter intimidade com aqueles que não querem o Senhor. O Senhor diz, não enganeis. Há um espírito do erro que faz a pessoa pensar assim. Há muitos anos atrás, um jovem que tinha recém-convertido falou, eu vou voltar para evangelizar os meus amigos do mundo. E eu disse, ainda não é tempo, se fortaleça. Pois ele estava ainda saindo das drogas, da vida pregressa, e invocação de ídolos. E eu disse para ele se fortalecer, ele não me ouviu, saiu. E ele já faz mais de 20 anos que nunca mais voltou para o Evangelho. As pessoas o encontram pelas praças, falando sozinho, rindo sozinho. Ele acabou se perdendo porque ele não valorizou a comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Isso é muito sério, o diabo não está brincando. Ele quer matar, roubar e destruir. Foi as mulheres idólatras de Salomão que o desencaminharam e fizeram ele cair pela idolatria delas. Foi a sedução de Dalila que fez com que Sansão tivesse o seu olho vazado e
estivesse preso como um jumento num cárcere girando em círculo. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Neste mundo que jaz o maligno, as pessoas não sabem muitas vezes que estão sendo usadas pelo diabo. Se você entra num lugar e está tocando uma música do mundo, você não se contamina, porque você não tem prazer naquela música, você nem a ligou, você está passando pelo supermercado. Mas se você tem prazer nas coisas do mundo, você perderá a percepção de Deus. Se você está na frente de uma televisão onde está uma competição violenta, alguém chutando, batendo, tirando sangue do outro, e você não tem prazer naquilo, você apenas entrou naquele estabelecimento, a televisão estava ligada, isso não te contamina, mas no momento que você tem prazer nas competições violentas, no ódio, você está entrando no território de Satanás. E quando a pessoa entra no território do diabo, ele é como um cachorro que está com uma coleira. Quando você entra no território do diabo, você se contamina e ele tem legalidade até que você confesse e arrependa, pois o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas o principal pecado que hoje os homens não percebem, que é muito sutil, é o mundanismo. A Bíblia diz claramente que, em Tiago 4,4, como eu citei, que o mundanismo nos torna inimigos de Deus, pois Jesus veio para nos salvar deste século perverso, dessa maneira de pensar que o homem tem desde a queda, de rebelião contra Deus e a santidade de Deus. Deus está procurando gerar um povo santo, limpo, e o mundo está aí para contaminar e sujar. Quando uma pessoa não discerne o perigo do mundanismo, há um espírito do erro nela. Hoje, a grande esmagadora, mais de 90% dos que congregam nas igrejas, até mesmo que estão no púlpito, não consegue discernir esse gás tóxico do mundanismo e não veem isso como pecado. Eles não veem que o mundo, a carne e o diabo são os nossos inimigos e nem sabem discernir essas coisas. Para eles isso é inocente, não dá nada, o que tem? Isso é apenas arte. Mas eles não entendem que por trás dessa arte, que não foi gerada pelo Espírito Santo, há uma fonte de água suja, pois aquilo que o diabo gera, ele não gera por acaso, de forma inocente, ele gera para contaminar. Ele gera para ter espaço e legalidade. E as pessoas não veem assim. Então por quê? A Bíblia diz: é um espírito do erro que faz com que a pessoa tenha amizade com o mundanismo e tenha a mesma linha de pensamento do seu vizinho ímpio, o mesmo gosto do seu vizinho ímpio. Frequenta uma igreja, mas ainda está na frequência de Satanás. Quantas vezes as pessoas, ao invés de serem o sal da terra, se tornam um sal sem sabor, e são evangelizados pelos ímpios, e são incentivados a sentar na roda dos escarnecedores, e ainda dizerem que isto é graça, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que eu sou livre, que eu estou debaixo da graça, agora ninguém me condene, ninguém me persiga, para de ser salgado e fanático, quando na verdade essa pessoa está se contaminando. É muito sério quando uma pessoa não tem esse discernimento, porque ela não é humilde, ela não teme a Deus. Se uma pessoa ela é humilde e teme a Deus, e ouve uma palavra como essa que eu estou falando, ela se alimenta, ela fica forte, ela dá glória a Deus e reconhece que é a palavra de Deus. Mas se ela é bode, ou se ela é uma pessoa morna, ela vai se ofender com essa palavra, vai achar que é radical demais, que é fanático demais. Essa pessoa não conseguirá compreender. Nós não podemos forçar o evangelho sobre ninguém. Nós não convencemos nem convertemos ninguém. Nós somos apenas semeadores. Não cabe a nós forçar as pessoas a largar o mundanismo. Não, o livre-arbítrio é intocável. O que precisamos é apenas semear. Bem poucos ouvirão. Das 4 sementes que o Senhor semeou, 75%, 3/4, foram perdidas. Apenas a terra boa que produziu a 100 por 1. E eu creio que hoje vivemos um tempo em que muitos dos que nos ouvem jamais aceitarão ou praticarão o que estão ouvindo. São casa na areia movediça, estão afundando, 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. É triste falar isso, mas poucos, bem poucos acertam com a porta estreita. Bem poucos estarão com as vestes brancas, limpas, para o dia do arrebatamento ou partida dessa terra. A grande maioria está com a sua veste suja, contaminada, totalmente desqualificado. No céu não entrará
imundícia. O Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade e não vos arrependestes. E quando alguém vem orientar, muito poucos ouvirão.